Então, esse aqui é o exercício 17 da página 1013. Verificar se o campo F é conservativo. Se for conservativo, determinar uma função potencial, né? Ou seja, se ele for conservativo, eu tenho que encontrar uma função F aqui de R3 em R, tal que o gradiente da F é igual a F'. Se for conservativo. Tá? Mas como que a gente verifica se um campo é conservativo? Tá? Lembra que um campo é conservativo se somente se o rotacional do campo é zero. Rotacional do campo ser zero é equivalente a dizer que o campo é irrotacional. Tá? Então, ó, F é conservativo, zero que eu falo é vetor nulo. Tá? Se somente se, rotacional da F é vetor nulo. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que verificar é se o campo é conservativo, ou seja, se o rotacional é o vetor nulo. Quem que é o rotacional da F? O rotacional da F, a gente usa a notação, né, que é o gradiente produto vetorial com o campo F. Mas lembre que é o operador gradiente, né, que são as derivadas parciais. Então, eu coloco aqui, ó, I, J, K, operador derivada parcial, derrom, derrom x, derrom, derrom y e derrom, derrom z. Vou calcular esse determinante aqui. E aí, as coordenadas, os componentes do campo F. Então, a primeira componente é y, e de menos x. A segunda é e de menos x. E a terceira é 2z. Então, vamos verificar o que dá isso aí. Bom, vou calcular esse determinante. Então, a derivada, vou colocar, fazer passo a passo. Derrom, derrom y de 2z, isso aqui na direção do vetor i, mais derivada em relação a z do vetor y e a menos x, na direção do vetor j, mais a derivada em relação a x de e a menos x, na direção do vetor k. Então, calculei o determinante assim. Derivada disso aqui em relação a y, na direção do vetor i, derivada dessa função em relação a z, na direção do vetor j, a derivada dessa em relação a x em direção ao vetor k. Agora a gente tem com sinal menos aqui, ó, menos, colocar até entre parênteses. Vai ficar a derivada em relação a y de y e a menos x na direção do vetor k mais, eu já pus mais evidência aqui, tá? A derivada em relação a z de e de menos x, na direção esse com esse com esse, direção do vetor i, mais a derivada em relação a x, em relação a x de 2z, na direção do vetor j. Né? Então é isso. Então, antes de sair procurando verificar se o campo é conservativo, a gente verifica se o rotacional é nulo, né? O vetor nulo, que aí eu já garanto que o campo é conservativo. Eu garanto, aí eu já tenho, eu sei que eu vou encontrar uma função potencial. Bom, isso aqui dá zero, né? Lembra que as x, y, z são variáveis independentes. Aqui também dá zero. Aqui não dá zero. Né? Então, a derivada em relação a x de e a menos x é menos e a menos x na direção do vetor k. Menos a derivada disso aqui em relação a y é e a menos x na direção do vetor k. Esse aqui dá zero e esse aqui também dá zero. Bom, o que dá isso? Menos 2
e a menos x na direção do vetor k. Ou seja, isso aqui é diferente do vetor nulo. Então, isso implica, né, que o campo F lá não é conservativo. Então a gente não vai conseguir encontrar uma função potencial, porque ele não é conservativo, tá? Ele não é conservativo ou o campo F é irrotacional. Não é irrotacional, né? Fica esquisito, né? Ele é irrotacional se é zero. Vou colocar aqui, não é conservativo. Então, nem adianta procurar uma função potencial, porque ele não vai ter, né? Isso aqui não é zero para todo x, y, z. Ok?